Bem-vindos a mais um episódio do nosso 3DX Cast, uma linha, uma série de episódios onde a gente fala do universo de tecnologia e inovação, sempre ligada a Dassault Systems. E a gente está fazendo uma série muito especial focada em simulação. E hoje a gente tem um convidado muito especial, uma figurinha muito conhecida no universo da simulação, mas eu vou deixar ele se apresentar, com certeza. E eu espero que vocês gostem. Meu nome é Aline Chevalier. Eu sou executiva de contas na Dassault e a minha especialidade é a modelagem e a simulação integradas. Meu nome é Mauro Duarte, eu sou responsável pelos produtos de simulação na Dassault, a marca chamada Simulia, e a gente está aqui com o professor Ademar. Professor, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco do seu currículo também. Obrigado, Mauro, obrigado, Aline, obrigado pelo convite, não é? Eu não sei se sou uma figurinha tão conhecida assim. Sim! Eu conheço há 30 anos. Eu sou Ademar, trabalho nessa área aí há 30 e alguns anos, não é? E se fosse falar da minha história acadêmica, eu entrei na Faculdade de Engenharia Naval, na Escola Politécnica da USP, em 1987. E no terceiro ano, um professor da área de estruturas me chamou para trabalhar com ele, ser estagiário dele. E a área que ele trabalhava era exatamente a parte de cálculo usando elementos finitos, né? Usava o SAP 80, que é um sucessor do SAP 4 e um precessor do SAP 2000 que existe hoje no mercado. Então eu desenvolvi algumas coisas junto com ele, inclusive trouxe até algumas coisas para a gente olhar aqui depois. E quando eu acabei o curso de engenharia naval, ele me convidou para continuar lá trabalhando com ele em projetos e para fazer mestrado e tal. E eu gostava muito de jogar bola nessa época. Aliás, eu sempre gostei durante toda a minha vida. A primeira coisa que eu pensei quando ele falou isso foi exatamente no centro de práticas esportivas, né? Continuar jogando com a turma que tinha. E eu falei, topo. E fiquei lá fazendo mestrado, e depois ele me chamou para fazer doutorado. E eu fiquei também, e fiquei alguns anos lá trabalhando em pesquisa. Ainda na parte acadêmica, depois disso eu dei aula em faculdade, inclusive ainda dou aula em faculdade, eu dou aula na FAAP, aqui em São Paulo, desde 2003, no curso de engenharia. Também tenho cursos pela minha empresa na parte de simulação, na parte de teoria de elementos finitos e na parte de análise de fadiga. E aí, acho que entra a minha primeira pergunta. Não é bem uma pergunta, mas eu tô pedindo para todos os nossos convidados, porque eu não sei necessariamente se o pessoal que tá assistindo a gente hoje sabe o que é uma simulação, porque a gente quer falar de tecnologia, o que é uma simulação digital. Então, acho que ninguém melhor que o Ademar para nos explicar de um jeito fácil, para minha mãe que vai assistir esse podcast entender depois. O que é uma simulação? Por que a gente discute isso como uma tecnologia, né? Acho que é para o pessoal entender tudo que vai ser discutido aqui hoje. Tem vários nomes, né? Tem CAE, tem FEM, tem... Sim. Mas de um jeito resumido, né? Pra gente. Tá, por que a gente quer conversar sobre isso? Então, eu imaginaria o seguinte, você tem um sistema, ou um produto, ou um componente. Você pegar esse sistema que você tem na vida real, trazer para dentro do computador e, a partir de hipóteses e do conhecimento que você tem de como aquele sistema trabalha na prática, você simular esse comportamento dentro do computador. Então, você pode, antes mesmo de construir o modelo físico, você pode verificar se aquele componente se ele vai falhar ou não, dentro de um certo critério que você tenha de engenharia. Então, você pode alterar a espessura, você pode alterar material, você pode fazer um raio, você pode fazer um alívio de massa, você pode, enfim, fazer várias coisas de uma coisa que você nem construiu ainda. Então, você faz isso virtualmente. Então, é o famoso irmão digital. O irmão digital, na verdade, ele quando você pega e tem um sistema, você faz uma cópia digital dele e você linka esses dois caras com IoT, né, com sensores para você medir, por exemplo, tensão, temperatura, pressão, etc. E aí você consegue alimentar, a partir do que está acontecendo no real, você consegue alimentar o virtual, e caso tenha alguma discrepância entre eles, você analisar aqui para propor uma melhoria lá. É muito usado em manutenção preditiva, né? O irmão digital, né? No caso do que a gente estava falando antes, você
Você vai fazer uma simulação, é você tentar ver, antes de começar, antes de você fabricar, se você consegue prever como aquele cara vai se comportar. É isso que a gente pode dar de uma forma bem leiga, né? O que é uma simulação. Então, a ideia é você tentar, dentro do computador, levar a melhor opção que o computador te dá para construir. Então, Perfeito. Você trouxe uma série de coisas aí, a gente vai chegar depois Esse vai ser nos legal. itens que você trouxe. Eu queria que você falasse um pouco sobre a história da simulação. Como que ela surgiu, como que ela evoluiu nos últimos 30 anos e como que a gente está hoje, né? A evolução é muito grande? Era muito difícil fazer um cálculo de elementos finitos antigamente? Me conta um pouco dessa história da evolução da tecnologia. Eu voltaria até um pouco antes, Mauro. Se você pegar lá no começo do século XX, pegar Nova York, que era um lugar que estava crescendo, né, mas qualquer outra grande cidade também vale, a construção de edifícios era complicada, a parte de cálculo, porque os modelos eram muito simplificados. Aí surgiu um negócio chamado método de Cross, o método de distribuição de momentos, que foi uma revolução. A partir daquilo ali, você conseguia calcular a distribuição de esforços em estruturas hiperestáticas. Então, você conseguiu fazer arranha-céus muito em função desse cara, ajudou bastante, né? Dessa época também, até de antes, a gente tem as equações diferenciais, em que basicamente é você tentar, a partir do fenômeno físico que você conhece, você tentar fazer um modelo matemático daquele fenômeno físico. E essas equações diferenciais, a solução disso daí era muito complicado, porque depende de cada problema, você tem as condições de contorno, então não era uma coisa simples de fazer, era bem dependente do problema. Isso 20, 30, por aí, 1900. Lá para 40, 50, mais ou menos, surgiram as primeiras ideias de tentar, o que a gente tem hoje, de tentar resolver isso discretizando. Vieram os métodos variacionais, que eram formas de você resolver as equações diferenciais. E se você pegar a teoria mesmo, a base disso aí tudo, está pronto desde lá. Uhum. Só que não tinha, o número de contas que você tinha que fazer era muito grande. Então não existia máquina suficiente para você fazer isso. À medida que que o hardware foi evoluindo, a coisa foi evoluindo até mais rápido ainda. O conceito de elementos finitos nasceu antes do computador. Nasceu antes. Não, do computador eu não sei exatamente quando começou, né? Porque aí a discussão, tem gente que fala que foi lá em Aristóteles. Mas o conceito, as ideias de você discretizar, de você botar uma equação diferencial para representar um problema físico, isso vem já de bem antes do método de elementos finitos. Mais ou menos em 50, 60, quando se considera que começou o método de elementos finitos, que foi cunhado o termo, né, por um cara de Berkeley. Berkeley ajudou bastante isso, né, na Califórnia. O professor Claff. Então, ele é tido como o pai. Ele e um rapaz de Stuttgart, que dava aula em Stuttgart e também em Swansea, chamado Argyris, que são os caras que... Os primeiros papers que surgiram vieram desses caras. De novo, o computador vai evoluindo, né? Era a época que você tinha uma sala para o computador e 2 salas para refrigerar o computador, né? Que era válvula, um negócio muito grande, né? Então essas coisas estão acontecendo em paralelo. Mais ou menos em 60, na década de 60, surgiram os primeiros programas, né? A NASA tinha muito interesse nisso, né? Homem para a Lua. No final de 60 surgiu o Nastran, que era um programa da NASA, que aí tem uma história longa, que acho que não vem ao caso aqui. Surgiu também, no começo de 70, o SAP, que era o professor Wilson, que era um aluno do Claff. E no começo de 70 surgiu também o ANSYS, surgiu também o programa ANSYS. No começo de 80 surgiu o Abacus, tá certo? De lá para cá, vamos pegar de 80 para cá, o que realmente revolucionou foi a parte de hardware. Eu comecei a trabalhar isso em 89, a gente usava um PCXT, telinha verde desse tamanho assim, tinha, sei lá, 640K de memória, era um negócio que hoje é impensável. Com um celular dá 10... relógio tem mais memória que isso. Exatamente, Mas era onde a gente rodava essas coisas que depois a gente vai dar uma olhada aqui, né? Então a evolução do hardware permitiu que a coisa, do ponto de vista de matrizes, crescessem bastante, as matrizes crescessem bastante, e também a parte de pré-processador e pós-processador. Então, se você pegar o Core, que é o solver, ele evoluiu, mas ele evoluiu, vamos dizer assim. Se você pegar o pré-processamento e o pós-processamento, evoluiu assim. Ó. Sim. Né?
Então, antigamente, que a gente fazia na mão o modelo, hoje você aperta um botão aí, a malha sai lá e, claro, sempre tem que ter um julgamento, né, técnico em cima, mas isso evolui muito, evolui muito. O tempo de processamento também. Sim. Evolui bastante. Então, resumidamente, e agora a gente está numa época, só para completar, em que a gente vai juntar isso com a parte de aprendizado de máquina. Inteligência artificial e machine learning. Exatamente. A inteligência artificial é um negócio meio complexo de falar, pelo menos na minha opinião, humilde opinião, que não é uma coisa que não está definida, né? Mas é um nome que... Tá na moda. Na moda, para a mídia é bom, com né? certeza. Eu falo aprendizado de máquina, machine learning, exatamente. Eu acho mais justo falar aprendizado. Porque qualquer coisa que você fale que seja uma inteligência artificial, foi feito por um aprendizado de máquina. Essa é uma pergunta que eu fiz para todos os nossos entrevistados. A inteligência artificial vai substituir o engenheiro? Não vai porque quando você tem primeiro, para você fazer um modelo, para você gerar... Ensinar a inteligência? Não, eu digo assim, para você fazer um modelo e você gerar as hipóteses necessárias para simplificar, onde é que você pode simplificar, a região que você pode ter uma malha pior, melhor, talvez até consiga fazer isso. Mas na hora de analisar um resultado, saber se aquilo ali está perto de passar ou não, né? Tem uma coisa interessante, não sei se você já ouviu falar do P-Value, você conhece o P-Value? O P-Value é um valor na estatística que define se essa coisa está boa ou está ruim, vamos dizer assim, para ficar bem didático. E aí, eu vi esses dias, acho que até eu publiquei, não sei se eu publiquei, depois eu vou ver. Qual que é a diferença? O P-Value 0,05 é o limite. Qual que é a diferença do P-Value 0,499 para o P-Value 0,501? Tá certo? É aqui e ali. Né? Para a máquina, se der um, não passa, se der outro, passa. Sim. Então, esse tipo de coisa... Só o olhar do engenheiro. É o olhar do engenheiro que vai decidir se... tá dando uma tensão alta aqui, mas aqui tem uma mordida de um rígido, posso desconsiderar. Então, eu acho que não vai substituir. Não vai. Eu tenho uma pergunta, posso? Manda bala. Bom, além do seu lado acadêmico, você também tem sua empresa. Eu entendo que você atende diversos tipos de clientes que trabalham para diversos tipos de indústria, certo? Tem uma indústria que você vê mais, que demanda mais de simulação hoje? Ou não? Por exemplo, um cliente talvez mais automotivo, ou talvez mais de equipamentos industriais? Na verdade, assim, que demanda mais, vamos dizer que mais usa, que já está mais consolidado, eu acho que é na automotiva e na aeroespacial. Na naval também já está bem consolidado. Né? Então, assim, por exemplo, se você pega uma empresa, uma planta automotiva e ela contrata um serviço de uma empresa que fornecedora, ela fala assim, me entrega a peça e o cálculo. A peça e o cálculo. Tá certo? Então, já está consolidado. Sim. Mas se você vai em muitas empresas pequenas, em que o cara fez sempre a soldagem na mão, que ele sempre fez a conta, que ele faz 15 anos isso, quem é que é você para vir falar como é que eu faço o que eu faço, não sei o que, etc. Sim. Então, tem mais uma resistência, né? Então, eles ainda têm a necessidade do cálculo, né? Só que talvez ele nem saiba ainda, né? Que aquilo pode ser uma coisa que vai ajudar, né? Tanto reduzir custo, reduzir prazo, né? Que é o que a gente prega, né? Que é a verdade, né? O custo de molde, por exemplo, custo de molde é uma fortuna. Tempo de teste, por exemplo. Imagina uma coisa que você precise testar e o teste demora 5 meses. Aí no 4º mês ele falha. Aí você perdeu aquilo ali, você vai ter que fazer de novo. Quer dizer, isso se você faz do ponto de vista virtual, você faz... E muitas das indústrias estão acostumadas a isso, né? Eu sei que meu teste vai durar 5 meses e se falhar, eu vou perder aqueles 4 meses e vou ter que fazer de novo. E o cara vive com isso. O cara... vou perder minha janela. Eu tô pregando o martelo com o meu dedo em cima. Exatamente. Ele não sabe que se ele tirar o dedo, não vai doer. Acho que abraça a derrota, né? É o custo de não fazer nada, né? Você faz aquilo, é tão consagrado aquele jeito que você faz, que você não consegue ver o custo que aquele negócio tem. Se você fizer diferente, você pode reduzir absurdamente o seu custo, né? Eu falo, por exemplo, o custo de não fazer nada, eu posso não fazer academia.
mas eu vou ter que gastar dinheiro com remédio, eu vou engordar, uma série de consequências de eu não fazer nada. O custo de fazer academia é R$130 por mês, mas eu vou ficar mais magro, vou ficar mais saudável, vou envelhecer melhor. Né? Na indústria é a mesma coisa, o custo de não fazer nada. E uma coisa que a gente sempre comenta, né? Talvez as empresas ou as pessoas pensam que simular, você precisa ser uma empresa grande, com uma equipe enorme de engenheiros. E não, né? Eu acho que ela é acessível. Hoje em dia é acessível, é um custo acessível. Os pilares da indústria 4.0, um deles é a simulação. Eu falo que é o pilar mais barato, né? Você precisa de um profissional, um computador e um software. Só. É o mínimo que você precisa, enquanto que outras tecnologias você precisa de servidores, você tem que implementar um monte de coisa na sua empresa inteira. Sim. Simulação é um cara, um computador e um software. Só. Você pega um digital twin aí da vida, nossa, é um... mas eu sinto que talvez, dependendo da indústria, ainda as pessoas se assustam um pouquinho quando a gente vai falar de talvez de uma simulação. Isso é muito complexo, isso é muito difícil, né? Acho que até a ideia de a gente estar aqui conversando também é para É difícil, professor? Assim. É difícil. Um profissional querer se qualificar para o mundo da simulação, um engenheiro, por exemplo, eu quero entrar nessa área. Olha, Mauro, durante muito tempo, principalmente na época que a gente trabalhou junto lá atrás, se vendia essa tecnologia como uma coisa meio panaceia, uma coisa mágica. Então você faz aqui, faz ali, aí você aperta o botão, aí você vai lá onde está vermelho e ali, não sei o quê. E isso eu acho que mudou um pouco, melhorou. Né? Porque não é uma panaceia que vai resolver tudo. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta como qualquer outra. Mas é uma ótima ferramenta. Se você usar na hora certa, é uma ferramenta que vai te economizar muito dinheiro. Tem um gráfico interessante que mostra o custo do produto dependendo da hora que você usou o CAE. E assim, quanto mais o tempo está para cá, quanto mais você vem para cá, o custo vai aumentando. Óbvio. Se você vai usar o CAE depois que está pronto, você tá... Quando está dando problema no campo? Exatamente. Você está resolvendo o problema que você devia ter resolvido lá atrás, né? Exato. Então, voltando à sua pergunta, é um assunto que, se o cara quiser estudar, assim, eu acho que o uso da ferramenta está diretamente associado ao cara conhecer a teoria que está por trás. Né? Se o cara não souber o que está por trás, porque é uma ligação lógica, é uma ligação da matemática com o que vai acontecer lá. Então você tem um elementinho lá que é um triângulo, e ele não é legal de você usar, mas isso tem uma causa lá atrás. Né? Se ele souber fazer isso, você pode até usar o triângulo, num lugar que não te interessa, não é proibido usar o triângulo. Né? Se ele souber isso, ele consegue, se ele souber a parte teórica, eu quero dizer, ele consegue gerenciar o uso da ferramenta. Né? Então não é um Word que você pega e sai lá digitando e qualquer um pode fazer. É uma ferramenta que você precisa saber o que você está fazendo. Sim. Saber o que você está fazendo. Acho que até uma pergunta que eu tenho feito também para os nossos convidados, ainda sinto que o universo CAI, os engenheiros especializados em CAI, é um universo pequeno. Na minha visão, pelo menos, a gente conversa com muita empresa e a gente não vê os especialistas por aí. Então, diga uma palavra, por favor, de motivação, de recomendação, por quê? Principalmente para o pessoal que está começando agora, por que talvez se especializar em CAI, por que entender mais de simulação, por que ser um especialista de simulação? Eu fui para essa área, como eu contei no começo, né? Sim. Eu fui porque ele me chamou, eu gostava da parte de estruturas, eu fui para lá, eu nem sabia que era isso que eu ia fazer, gostei, adorei, fiquei nisso daí, eu passei a minha vida fazendo isso. Eu acho assim, que se o cara é engenheiro, principalmente na área mecânica, todas as engenharias também, porque, um parênteses aqui, o método também pode ser usado na engenharia elétrica. Sim. Não é só na física de estrutura. Não é só na física de tensões. Né? Nós vamos ficar na mecânica. Se o cara é um engenheiro mecânico e ele tem lá uma ampla gama de coisas que ele pode fazer na vida. Mas se ele gosta da parte de projeto, né, eu acho que é uma área que ele pode seguir. Tem que estudar um pouco, na minha opinião. Tem que estudar um pouco. Não é a mesma base total. Sim. Mas se ele fizer isso, ele consegue ir para frente. Eu acho que sim. O mercado de trabalho é mais interessante, né? Para quem tem uma especialização como essa, né? Tem um nicho um pouco mais qualificado. Não sei se financeiramente, provavelmente financeiramente deve ser um pouco melhor também. Né? Eu tenho uma empresa de consultoria, né? Então é um leão por dia.
E às vezes o leão é branco, às vezes ele é preto, às vezes é vermelho, né? Depende. Então, a gente... Posso pegar aqui? Pode, por favor. Eu ia falar desse uma hora agora. aparece isso. Aparece uma garrafinha de suco de laranja. Outra hora aparece uma coisa que vai no caminhão. Outra hora aparece um cabeçote de motor. Quer dizer, a gama é muito grande. Então, eu sempre falo pro cara, eu não quero saber mais de garrafinha de suco laranja que você. Eu não quero saber mais de cabeçote de motor que você. Mas eu posso te ajudar. Sim. Conta a Porque... história da garrafinha. Isso que eu ia falar. Conta uma história então pra gente, Que por era favor. assim... Ah, legal. Esse aqui, o cliente, ele me procurou porque ele estava com problema isso aqui é uma garrafa de suco de laranja. Professor, então, mostra ficar na claro. câmera pra gente, por favor. Pessoal, uma garrafa de suco de laranja. Está no mercado. Só que o processo de envasamento é um processo a alta temperatura. Então, quando ele envasava, ela meio que dava uma desmilinguida. E quando ela voltava à temperatura normal, o formato que ela voltava não era esse que estava aqui bonitinho. Ele voltava em qualquer formato, com as bolas aqui, às vezes entrando para dentro. E isso não era legal. Então ele veio com esse problema. O processo de produção disso daqui não permite que você faça nervuras aqui no corpo. E ele também não queria, porque ele é bonitinho assim. Né? Então qual foi a solução que a gente achou? A gente pegou e criou algumas nervuras com a própria espessura para dentro, de sorte que quando ele enrolar aqui com o papel, some, né? Você nem consegue ver isso daqui. O rótulo, né? Exatamente, o rótulo. E isso daqui faz com que aumente a rigidez nessa direção e também nessa direção. E aí, impedindo que quando for lá numa temperatura alta, que ela dê uma... colapsa. Ela colapsa, exatamente. E aqui, quando o cara fez isso daqui, ele já tinha feito ferramental, já tinha feito tryout, comprado matéria-prima. Eu não lembro de cabeça mais, Mauro, que isso aqui faz muito tempo, mas Quando ele descobriu que entortava, né? Pela pressa dele era. ele já tinha passado maus bocados. Mas então, essa é uma questão, né? Quer dizer, você vai por um caminho e que às vezes você poderia ter ido pela simulação e ter feito tudo isso antes, né? E levado a melhor solução para fazer, né? na produção. Essa é a temática básica da simulação, na minha opinião. Você faz um processo em que você sem construir a peça, você consegue verificar como ela vai se comportar. Sim. Isso é legal. Isso é muito legal. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de um caso que aconteceu com você, e que é uma tendência agora do mercado, que é trazer, quanto mais cedo for feita a simulação, você já falou isso também, menor é o custo. Como que a gente faz isso, né? Trazer a simulação para as fases mais antecipadas de desenvolvimento do produto, né? Mauro, as grandes empresas e nas áreas, vamos dizer, de automotiva, na área aeroespacial, na área naval, na área de ferroviária também, isso já está embutido lá dentro. Os caras começam o processo e o processo de simulação é feito lá dentro. Algumas empresas, inclusive, elas colocaram, não sei se pode citar nomes aqui, mas colocaram esse processo para os projetistas. Isso que para os projetistas. Ou seja, eu trabalhei numa empresa em 2004 em que o gerente de engenharia virou para mim e falou assim, olha, e se a gente treinasse os projetistas para eles fazerem uma análise, ele não precisa ser um expert em CAE, mas se ele souber lá fazer uma análise de modos e frequências básica, uma análise de carga engastada e linear básica, já ajuda bastante, porque chegava para a gente no cálculo coisas que poderiam ser evitadas lá atrás. Né? Então, inclusive, foi o primeiro treinamento que eu dei na vida. Ele conversou comigo, eu me propus a treinar o pessoal, e aí juntou lá, fechou lá uns 8, 10. Isso que ano foi? 2004, se não me engano. Já se passaram 20 anos. 2004, 2005, por aí. Não tem exatamente a data. E é exatamente isso que uma das tecnologias da Dassault traz, né? Que a gente chama de ModSim, modelamento e simulação. É você ter no mesmo ambiente do seu modelo CAD, você ter um ambiente de simulação. Você não tem que ficar fazendo traduções, de mandar de um sistema para outro. Numa interface única, numa plataforma única, você ter as duas ferramentas integradas. Né? Sim. E acessível a uma pessoa que não foi totalmente qualificada, né? O processo dele não foi exatamente o mesmo que um engenheiro de CAE, né? E funcionou muito bem.
Depois disso, as coisas começaram a melhorar, os produtos começaram a chegar mais inteiros, sem umas coisas assim, você olha, pô, isso aqui tá dando uma frequência que não tem jeito, tá muito baixa, por exemplo, né? Sim. Isso ele já pegava lá, já resolvia, porque a parte de gerar o produto, a parte de projeto, é ele que sabe, o cara sabe 10 vezes mais que eu. Sim. Então, se ele já enxerga o problema lá atrás, ele já consegue corrigir lá atrás mesmo. Tá? E eu achei muito interessante que um dos casos, um dos exemplos que tem mais aqui pra gente mostrar pra vocês, mas foi exatamente de uma embalagem, porque, né, eu e o Mauro, a gente tenta quebrar paradigmas, principalmente nessa área de CPG, de embalagem, né, e porque são produtos, no final do dia, de baixo valor agregado, né, talvez quando você pense numa aeronave, num caminhão, sabe? Óbvio, né, são peças caras, mas não, né. Não, a embalagem é a cara do seu produto. Ela pode até ir pro lixo depois, porque você vai consumir o que tem dentro. Mas se você comprar um suco de laranja onde a embalagem está deformada, você vai achar que o produto está contaminado, alguma coisa assim, né? Eu, pelo menos, tenho essa percepção. Uma latinha que está amassada, eu vou evitar de comprar de uma embalagem que está íntegra. E eu sinto que as coisas ainda são muito feitas por tentativa e erro, e a gente está tentando quebrar um pouquinho desse paradigma, né? E mostrar que não, você pode também, né? Então é muito legal esse exemplo em específico. E não só a embalagem do produto, mas a embalagem em segundo nível, a hora que você faz, pode danificar essa embalagem de primeiro nível. A embalagem em terceiro nível, que é o pallet, pode danificar as embalagens. Sim. Exato. É uma plambagem, né? Pode exatamente. E outra coisa, assim, né? Quando você começa a enxergar esse mundo, é saber quanta tecnologia e quanta engenharia tem atrás de uma embalagem, de um suco que seja, que você nem imagina, que você pega na prateleira, né? Mas, na verdade, teve muito dedicação, muita tecnologia e engenharia por trás disso, né? Então, eu acho super interessante. Isso é interessante em empresa de consultoria, porque as coisas, elas são muito dinâmicas, né? Os problemas são muito diversos, né? Eu sempre falo, né? Eu não quero entender mais do que o cliente do produto dele, longe de mim isso. Eu quero entender o suficiente para ajudá-lo a resolver o problema, né? E aí a gente consegue, em geral a gente consegue. Vamos voltar um pouquinho na parte acadêmica. As universidades hoje estão preparando profissionais qualificados, semi-qualificados? Como é que o mundo acadêmico está em relação ao que a indústria espera? Olha, Mauro, eu enxergo que melhorou bastante, né? Muitas universidades no terceiro, quarto ano, elas começam a dar alguma coisa. Lá na FAP mesmo a gente fez alguma coisa nesse sentido no quinto ano, a gente começou a dar alguma coisa de elementos finitos. Muitas fazem parcerias com empresas como a Dassault, com outras, para software para estudante, né, que tem uma versão para estudante, para aprender. O que eu acho uma baita sacada, porque se você põe um software desse dentro da universidade, você está treinando o cara no seu software. Com certeza. Né? Você não está pagando para o cara para treinar, não é? Sim. É genial, né? Então, do ponto de vista de vocês, é super interessante, né? Vocês terem o software dentro das universidades. Sim, são os nossos usuários do futuro, com certeza. Exatamente. Mas eu acho que poderia ser mais, ter mais. Né? Eu acho que poderia, por exemplo, ter mais parceria da indústria com as universidades, né? Para poder desenvolver mais projetos em comum. Eu acho que poderia trazer mais a indústria. No modo geral, na engenharia, eu acho que a indústria deveria vir mais para dentro da universidade. Como na Alemanha, por exemplo, lugares, né? E que isso seria benéfico para todo mundo. Tá? Outro ponto que eu queria falar aqui é nuvem. Quanto a nuvem vai impactar no mundo da simulação? É melhor, é pior? Junto com a inteligência artificial, vai melhorar o desempenho computacional para você ter simulações feitas mais rápidas? O que você acha do mundo da nuvem? Olha, a nuvem tem vantagens, tem desvantagens. Né? Eu acho que uma grande vantagem da nuvem é você poder, você não precisar ter o software, comprar o software, comprar máquina, para resolver o seu problema. Ou seja, eu não sei qual modelo de negócio. O modelo de negócio de vocês com isso, mas provavelmente é um tipo de aluguel. Sim. Né? Você aluga lá um número de horas, no modelo lá esqueci os nomes lá, SOS, POS, não lembro mais. YLC. Mas enfim, termos. Mas tem, então, na AWS da vida aí, então você aluga a plataforma, ou software, ou hardware. Eu lembro que tem essas três distinções. Mas enfim, e a outra coisa que eu acho interessante da nuvem é a escalabilidade, né? Então, hoje você tem um problema que você precisa de uma máquina desse tamanho, amanhã você tem um problema que você precisa de uma máquina desse tamanho.
para a nuvem não faz diferença. Não faz É. diferença. E para você, como empresa, faria uma baita de uma diferença que você teria que comprar, investir, etc, etc. Sim. Né? Então, eu acho que a nuvem, nesse sentido, ela vem para agregar. Ela vem para agregar. Legal. Mas tem também questões outras, como, por exemplo, se cair a internet, você não tem acesso. Você tem a questão de segurança que né, muita gente tem uma certa sensibilidade a isso. Né? Uma outra coisa interessante também da nuvem, que é muito legal, que a gente usava, até fazendo um parênteses aqui numa outra empresa que eu trabalhei, fabricante de caminhões, e que a matriz na Alemanha tinha um computador e todas as filiais rodavam no mesmo computador lá na Alemanha. Então, fazia um bate de fila lá. Uhum. Então, a gente mandava o job para lá, no outro dia voltava e pegava. Então, isso na nuvem também é legal, de modo geral, porque você pode ter um engenheiro trabalhando aqui, outro na China, outro nos Estados Unidos, outro na África do Sul, no mesmo projeto, por exemplo. Todo mundo conversando no mesmo lugar. Né? Exato. Então, isso eu acho uma vantagem legal. E acho que vai um pouquinho com essa discussão de nuvem, agilidades e processar mais rápido até. Uma pergunta, a gente estava comentando também nas outras entrevistas de como o mercado mudou. Hoje o ciclo de vida do produto é menor, tecnologia está aí, tendências nascem cada vez mais rápidas. E você sente muito isso, Ademar, na sua empresa, os teus clientes exigindo talvez uma resposta mais rápida, um resultado mais rápido, ou não? Não. Nesses últimos anos, assim, você vê uma... Olha, o cliente, toda vez que alguém me liga querendo um trabalho, eu pergunto se é para ontem ou para antes de ontem. Né? Aí ele dá aquela risadinha assim, graça, fala, veja bem, eu devia ter procurado antes e tal, não sei o quê. Mas isso eu acho que não vai mudar, né? Eu acho que, em geral, as pessoas, quando pelo menos o meu sentimento como empresa de consultoria, as pessoas quando procuram, dificilmente eles estão com um prazo assim, olha, isso aqui a gente está folgado, estamos estruturando, eu estou te avisando já que vai ter isso, e lá daqui ao mês 5, depois do mês 10, depois de agora, a gente vai começar a trabalhar. Não, é sempre no sufoco, né? Então isso acho que não mudou muito, não. Acho que a tendência do cliente sempre querer rapidez, mais agilidade, sempre teve ali. Sempre teve ali. Eu não respondi uma coisa para ele, mas você perguntou da parte de IA na minha pergunta anterior. E a parte de IA, ou a parte de aprendizado de máquina, como eu prefiro falar, é uma parte interessante, porque está em todo lugar, né? É um futuro já presente, eu costumo dizer, né? Em todas as áreas. Aí, hoje, na portaria da sua casa, você vai lá e bota a cara e te deixa entrar, né? Sim. E na área de CAI vai entrar também, já entrou bastante e vai entrar cada vez mais, na minha opinião, né? A parte de simulação. Porque o que acontece? Como que é vamos dizer, o processo normal, ou era o processo normal, quando você precisava resolver um problema? Você tinha um conjunto de dados, uma regra de cálculo, e pegava esse conjunto de dados, passava pela regra de cálculo que você tinha, e você chegava no resultado. No processo da aprendizagem de máquina, você tem um conjunto de dados, só que você não conhece a regra de cálculo. E aí você gera a regra de cálculo a partir daquele conjunto de dados. Você treina aquele divide, etc. Treina aquele conjunto de dados. Você pega uma amostra e treina. Né? Exatamente. Você pega um conjunto de treinamento, né, geralmente 70%, 80%, e tem um conjunto de teste. Você treina aqui e vai testando para ver se está bom. Né? Quando o teste estiver com um erro razoável, é porque está bom. Resumindo, qualquer algoritmo de aprendizagem de máquina funciona assim. Isso daí, para empresas, por exemplo, que tem muitos dados, muitas simulações pesadas, então isso vai ser um ganho. Que elas podem pegar esses resultados das simulações pesadas, jogar num algoritmo de máquina qualquer, florestas aleatórias, não árvores. Mas eu não consegui pegar. Florestas aleatórias. Enfim, existem vários algoritmos. E você treinar esses caras, ao invés de você fazer lá a sua simulação, que demora muito, você tem ali uma forma rápida de você ter o resultado. Porque o grande lance dos algoritmos de aprendizado de máquina é que uma vez treinado, e bem treinado, o resultado novo é assim, ó. Você põe lá, já era. Já era. Né? Então, eu acho que isso daí vai... nada só mesmo, eu já vi num RUM mais para trás, aí, 2 anos atrás,
era uma garrafinha de plástico, se não me engano, uma garrafa assim grande até, que tinha lá alguns parâmetros, que você botava o parâmetro e já estava variando a nervura. Isso. No gráfico ele dava, essa nervura tem tanto de tensão, essa nervura tem tanto de tensão, ele ia até refinando o processo. Exatamente, Então, é uma coisa que não tem volta isso daí. Isso aí é para frente. E o que é mais legal, na minha opinião, é que, assim, isso é uma revolução, né? A parte de aprendizagem de máquina e dita inteligência artificial. E dentro dessa dita inteligência artificial, já tem outra revolução que são as GANs, né? Essas Generative Artificial Networks, né? As redes generativas. Que é um outro conceito que é de gerar coisas próprias, né? E a gente não sabe o que vem para frente ainda. Daqui 1 ano, 2, 5, 10. Né? Então, são coisas disruptivas. Aguardem que vem uma novidade da sua. Algumas coisas disruptivas que podem acontecer aí de uma hora para outra. Né? Essas redes generativas surgiram em 2015, 2016, se não me engano. Mas é um negócio que explodiu, né? Então, isso aí não tem volta. Vai linkar, já está linkado, né? Vai linkar cada vez mais com simulação. Por exemplo, na área de geração de malha. Né? Quantas malhas foram geradas que existem por aí, né? Você bota isso aí para treinar e põe isso dentro de um gerador de malha, vai ser uma ferramenta muito boa. E aí vem minha curiosidade do lado acadêmico. Como que as universidades estão lidando com esse novo perfil de estudante, que é né? Eu, na minha época, eu ia à biblioteca, eu ia atrás de livro, né? E vou dizer até pelo agora minha experiência de MBA, que é ChatGPT, não sei se posso falar, mas enfim, esses sites aí de inteligência artificial me ajudam muito. Então, como que a universidade tem encarado isso, ou a própria, né, engenharia, no final do dia, né, isso que a gente fala. Eu também não vejo uma IA substituindo um engenheiro, né? Mas como lidar com isso? Como saber que o aluno realmente está aprendendo, não está jogando simplesmente ali na IA e, né, devolvendo um resultado, né? Bom, eles têm... eu acho que a universidade tem formas de cobrar os resultados dos alunos para saber isso, seja em prova, seja em trabalho, em apresentação, por exemplo, né? Olho no olho, né? Agora, assim, em termos de currículo, eu acho que os cursos de engenharia vão rapidamente necessitar de colocar cadeiras de ciência de dados. Sim. Ciência de dados. A minha filha faz engenharia mecatrônica. E eu falei para ela, se não tiver, você pega e vai atrás. Faz por fora, vai atrás. Porque isso aí é o presente. Qualquer área que for trabalhar, isso vai agregar só. Né? E uma outra coisa interessante, que também é associado a isso, é uma linguagem de programação. Com certeza. O engenheiro, hoje em dia, que está se formando, ele tem que saber aí o Python da vida, pelo menos, o MATLAB, ou não C++. Então isso é importante. Isso é muito importante. Até fazendo mais um parênteses, se você pega um usuário mais avançado de Abacus, que você tem lá as UMATs lá, né? Você pode gerar, fazer rotinas para trazer, né, material, outras coisas para dentro do lá. E o cara precisa saber, né? Uma linguagem, precisa, né? Precisa saber, senão não vai. Exatamente. O que esperar? A gente já falou boa parte dessa pergunta, né? Os próximos 10 anos. Onde a gente vai estar daqui a 10 anos? O exercício de futurologia. Né? Jogar as cartas aqui, deixa eu ver. Exatamente, Olha, assim, eu acho... Nós somos da velha guarda, né? Há 20 anos que a gente fala assim, não, uma hora o mercado de CAE, todo mundo vai estar fazendo isso, e ainda não está. Né? Será que daqui a 10 anos vai estar? Eu não sei se vai estar ou se vai ter já uma coisa mais avançada fazendo, né? Assim, eu acho que a gente pode esperar certamente mais integração da simulação com o aprendizado de máquina. Isso é certo, garantido, líquido e certo. Tem uma coisa que a gente não fala, que também eu não sei se vai virar para a gente, nós pobres mortais, que é a questão do computador quântico. Isso daí vai ser uma outra revolução, que não sei se vão permitir que qualquer um tenha acesso a isso. Exatamente, isso aí e é uma coisa fantástica, é um negócio, outro paradigma, outra história. Agora, o que eu acho assim, a gente vai ter, eu acho que o Digital Twin vai evoluir bastante, mais do que já está, vai ficar mais fácil, mais palatável, mais
mais próximo, né, da pessoal que tem menos dinheiro. Então, uma empresa menor vai poder fazer isso, por exemplo. Né? Então, hoje em dia, acho que deve ser uma coisa meio cara ainda, até por conta do tanto de coisas que tem que colocar, né? Sim. Sensores e IoTs, etc. Mas, o que mais que eu acho que pode acontecer? Eu acho que a parte de aprendizado de máquina vai crescer muito em relação ao que é hoje, em todas as áreas do conhecimento humano. De biologia, pedagogia, psicologia, medicina e engenharia. E não vai ser diferente na nossa área. Eu também acho que nuvem também é um futuro, né? Ninguém mais vai ter software comprado dentro de casa. Você vai alugar o software e usar. Essa é uma possibilidade grande. Assim, eu acho que a grande questão aí que se as empresas conseguirem contornar vai ser um ponto positivo é a questão de segurança. Acho que a questão de segurança, de sensibilidade dos dados, onde é que está o servidor que guarda isso, né? Então, se a empresa está aqui, o servidor está nos Estados Unidos, está na África do Sul, então, e se corta a energia lá, como é que funciona? Então, acho que isso ainda tem uma questão política, né, da empresa que precisa ser contornada. Mas do ponto de vista técnico... A Dassault está trazendo um centro de processamento para a América Latina. Para fazer a nuvem aqui no Brasil. Então você não vai mais depender dessa parte política de outros países, né? Você vai ter que se preocupar. Então. Já diminui bastante. Então, se você pega, por exemplo, nas Forças Armadas, que devem ter os seus corpos de engenharia, fazer isso numa nuvem é meio complicado se for fora, né? Normalmente não acontece, né? Governo, verdade, uma questão de um órgão do governo fazendo isso, né? Então é complicado. Sim. Então essa é uma notícia boa, né, para as empresas brasileiras. Com certeza. Vamos falar um pouquinho disso aqui? Vamos falar de outro caso. Me conta desse caso aqui. O que é isso e qual era o problema e como foi resolvido? Isso aqui é então, vamos virar assim, é melhor. É mais fácil de ver. Isso aqui eu já identifiquei o que é olhando desse lado aqui. Tá. Vai ficar mais fácil mesmo. Isso aqui é interessante. Isso aqui é um cabeçote de motor, pessoal. Um cabeçote de motor. Assim, aqui vão as válvulas, né? Exatamente, as válvulas aqui. O cabeçote de motor é uma peça interessante, porque você não sabe se o cara fez primeiro o cabeçote e depois o desenho e depois o cabeçote, de tão complexo que é. Tem um colega que trabalhou com a gente que era muito bom desenhista, e ele, para fazer isso, ele botou assim uns 10, 20 desenhos nas paredes e sentou no CAD e fez. O valor. Realmente é uma coisa muito complexa. Então, vários pontos aqui a respeito do cabeçote. Primeiro, a geometria extremamente complexa. Segundo, um molde de um cabeçote de motor, quando mexi com isso, 2015, 2000, mais ou menos por aí, era da ordem de R$1 milhão. Molde. Então, se você fizer o molde e ele não estiver bem, e se tiver que retirar material, então assim, colocar material é fácil, porque aí você retira do molde. Não sei se é claro o que eu estou falando. Sim. Agora, se você tiver que colocar material... Não dá pra colocar. Retirar, você tem que. Exatamente. Então, você tá na roça, você vai ter que fazer outro. Então, é uma peça extremamente complexa. Nesse caso aqui, havia uma questão de trinca numa região aqui, numa galeria de água. E a gente fez um modelo desse cara aqui, né? E, inclusive, a parte de malha na mão aqui foi interessante. Nossa, agora eu lembrei isso agora. O sofrimento, às vezes... a parte que eu sofri lá fazendo malha no começo, depois a gente vai olhar, aqui foi recompensada, porque eles não tinham a geometria, era uma malha que eles tinham e não tinha geometria, ou seja, se você não tem a geometria, você não dá para refazer a malha, né? E eu fiz o raio novo que eu precisava em cima da geometria na unha, mexendo os nós, ajeitando, controlando o distortion, etc. Foi... Arrastando o nó, literalmente. Arrastando o nó, literalmente, arrastando o nó. E com a convexidade correta, né? Então, aquilo que eu sofri lá atrás foi recompensado aqui. Mas voltando, o problema que a gente tinha aqui de tensão que apareceu em campo, né? A gente fez um modelo e fez essa correção, né? E aí eles ajustaram o molde para poder e resolveu. Aí eu pedi lá pro colega para ele cortar um pedacinho para ficar de recordação, porque Sim.
E se não fosse Doeu. isso, ia ser tentativa e erro. Ia ter que fazer um molde de Eu novo. imagino que isso aconteceu. Não resolveu. É, De novo, então, não resolveu. é o processo. Eu não sei exatamente o que eles fariam, mas ia ser alguma coisa nessa linha, né? Ajeitar aqui, ajeitar ali, ou mudar algum processo interno de... Porque você mexer, por exemplo, na invasão, essas coisas, você esquece, né? Porque já tá tudo casado, tudo funcionando, né? Não dá pra mexer, não. Então... Ia mexer na troca térmica do motor. Também sem chance, pior ainda, né? Então aqui foi ajustado na unha, esse modelo. Foi ajustado na unha. Bom, gente, a gente vai voltar aqui agora com o caso do que o professor Ademar trouxe de um desenho de uma empresa de 1990. E ele vai explicar como é que era que se fazia um cálculo de elementos finitos naquela época, né? Como que a indústria evoluiu do que é hoje, com interfaces gráficas sofisticadas e de fácil utilização, como que era antes, né? Vamos lá, professor. Vamos sim. Esse aqui é um caso interessante, que é uma roda de um carro que chamava Logos. E eu sempre brinco que esse carro chamou Logos porque ele logo saiu da praça, porque ele ficou 2 anos e a empresa tirou ele de linha. Mas era a análise da roda do carro, não é? E essa roda ela tinha um problema de quebra, não sei se você consegue ver aqui, ó, nessa região. Então aqui tinha uma região que estava complicada. Inclusive esse que está em vermelho aqui foi a sugestão que na época o professor Oscar deu para resolver o problema. E eu era o estagiário dele, trabalhava com ele, eu que fazia as malhas, não é? E a gente fazia a malha mais ou menos assim. Aqui temos o desenho. Vou pegar uma folha aqui, uma folha de papel seda, né? Seda é isso, né? Seda, papel manteiga. Papel manteiga. E botava o papel em cima do desenho e fazia o contorno que era necessário para representar a geometria. E se você pegar aqui, Lucas, ó, a gente tem a numeração dos nós, né? Que a gente fazia na mão. E depois, aqui também de uma outra camada mais acima, a numeração dos nós. Plano superior, vai subindo no eixo Z. E aí, aqui já pegando agora todos os eixos, ó, se você pegar a parte de baixo, ó, aqui mais em cima e depois um pouco mais acima, você tinha não sei se você consegue imaginar, mas eu consigo. Modelo 3D. O modelo 3D da roda, que depois eu até posso mostrar ali um desenho que a gente tem de resultado. Isso aqui era interessante porque para fazer o elemento você tinha que falar que esse elemento do cantinho aqui, ele tinha o nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então isso tinha que ser feito de uma forma que o elementinho de baixo casasse corretamente com o de cima e assim sucessivamente, porque senão o negócio ficava torcido. Então isso era feito na inspiração, né? Se você olhar aqui, tem até umas regrinhas de 3 aqui para gerar, né? Que não fazia isso tudo na mão, então você fazia um programinha para poder gerar isso automaticamente, né? Isso aqui foi até interessante na época porque eu gostava de programação, então consegui desenvolver aí, mais ou menos secundariamente essa atividade também. E aí disso tudo a gente gerava o modelo. Se você olhar aqui, vou ver se é esse aqui que tem, acho que é. Aqui, ó, aqui dá para ver o modelo 3D, ó. Modelo 3D gerado com 3 camadas aqui. Então lá em cima é o modelo da roda que a gente usava para fazer a malha. E aqui vem a questão teórica, né? Ó, tinha que fazer um plano de simetria aqui, outro plano de simetria aqui, porque você não tinha máquina para poder resolver isso tudo. Então você tinha que fazer com o que dava para fazer. Isso a gente fazia naquela época, na mão, na unha. E resolveu o problema. Resolveu o problema. Né? Depois, resolvia. Resolvia. Depois, exatamente, eu estava vendo isso aqui e lembrei, né? Qual que é a ideia do professor contar esse caso, né? Que não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia consagrada, que funciona, né? E que qualquer indústria pode adotar esse tipo de tecnologia para resolver os seus problemas. Não só de cálculo estrutural, mas de outras físicas também. Físicas de fluidos, físicas de mecanismos, eletromagnetismo. Existem várias físicas que você pode resolver com o método de CAE. Sim. Até voltando, Mauro, na questão do que você falou das siglas, né? O CAE, o Computer Aided Engineering, engloba todos esses métodos numéricos, né? Essas formas de resolver. Então,
Isso daí, o FEM, né? O FEM exatamente pro método dos elementos finitos, né? O método dos elementos finitos da sigla em inglês. Muito bem. Muito é isso. Bom, O que evoluiu? Evoluiu que isso aqui que a gente fazia na mão, os pré-processadores, hoje em dia, eles fazem um tapa, né? Você pega um modelo 3D que vem do CAD e o processador faz automaticamente a malha para você. Mas ainda precisa do engenheiro para poder analisar a tensão, para saber onde Com vai certeza. né? Para saber tomada de decisão ainda é do engenheiro. Sim. Então, a gente ainda tem emprego. Com certeza. Obrigado, professor, pela presença. Eu queria que você falasse um pouco agora dos cursos que você dá, né? Que você tem disponibilidade para divulgar aí, há uma chance aí para divulgar os treinamentos que você dá para as empresas que queiram aprender mais sobre elementos finitos. Os cursos, as consultorias, enfim. Eu trabalho nessa área de cursos desde 2004. Como comentei anteriormente que eu dei esse curso na empresa que eu trabalhava na época. E de lá para cá, acho que já são mais de 800 engenheiros e projetistas treinados dessa forma. Eu chamo uma abordagem prática e eficiente. Porque existem várias formas de você facilitar o aprendizado disso. Então, você pode pegar cursos que demoram 1 ano e que são importantes, porque todo esse método está baseado fortemente numa teoria consolidada e reconhecida, né? Então, até para avançar nessa teoria, quem quiser ir para essa área tem que saber isso bem, né? Então, o cara entra com integral no primeiro dia, sai com uma integral no último dia, mas isso não permite que ele vá para pegar um software e botar a mão na massa, né? Então, o que a gente faz nessa abordagem prática eficiente é exatamente mostrar uma forma de enxergar o método, sem fugir da parte matemática, de enxergar o método, o link do método da parte matemática com o que o cara vai precisar fazer no dia a dia no software. Porque se você olhar, todos eles fazem a mesma coisa. Todos eles são baseados no método. Todos eles vão pedir malha, condição de contorno, carregamento, vou montar matriz, material, né? E uma análise de solução. Então, a sequência é a mesma. Então, eu brinco que quando eu pego um software que eu não conheço, mas eu sei o que ele vai me pedir. Não sei onde está, por enquanto. Vou descobrir. Mas eu sei o que ele vai me pedir. Por quê? Porque ele foi feito baseado no método, né? Sim. Então, o conhecimento teórico do método de elementos finitos e de uma forma que seja palatável e linkável aos programas, eu acho importante, né? É isso que a gente faz nos cursos. Nos cursos de elementos finitos e de fadiga também, que é uma coisa importante e que... E o seu site qual é? Ou redes sociais, como as pessoas fazem para te encontrar? Então, meu site é www.gacsoluções.com.br e no meu LinkedIn, Ademar Cardoso. Já segue aí, pessoal. E você usa soluções da Dassault para fazer consultoria também? Eu uso soluções da Dassault, eu uso o Abacus, né? Eu costumo dizer que o Abacus o cara fez para resolver a equação do mundo, né? E depois foi fazendo os particulares, né? Que é um programa muito completo, muito bom, né? Legal. Essa era a minha pergunta final mesmo, né? Você dividir uma opinião sincera da tua experiência com a Dassault, com o Abacus, que simula que seja. Eu cresci fazendo a malha na unha. Sim. Né? Então, essa possibilidade de você trabalhar a malha, para mim, é importante. É muito importante. Alguns programas não permitem que você faça isso, né? O Abacus é um programa que te permite, de novo, você conhecendo a teoria. Se você está numa situação que você não dá para resolver com análise linear, então você tem que ir para um não linear. Seja de geometria, seja de material, de construção de contorno, né? É um programa que te permite, inclusive para outros materiais mais elaborados, como plástico, ou que tenha pedra viscosa, ou borracha, o Abacus para borracha. Compósito, exatamente. O Abacus para borracha realmente é diferenciado, né? Então, é um programa que... Eu não sei agora se o Abacus está embaixo de outros softwares da Dassault também ou não, da SolidWorks. Não, ele é uma Brand Simulia. Ele é uma Brand Simulia, mas ele pode ser usado com qualquer CAD da Dassault, tanto SolidWorks quanto CATIA. Aí fica transparente, então. Fica. Tá, entendi. É um programa que
Eu recomendo para quem precisar, né? É um programa que atende às necessidades. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a presença do professor. É um grande Muito amigo, já obrigada. conheço há 30 anos, né? A gente perdeu o contato um pouco, mas a gente está retomando os contatos. A gente faz muita brincadeira pelo WhatsApp. É isso aí. Muito obrigada, Mauro, também. Acho que foi mais uma conversa muito rica. Aprendi bastante, mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço o convite, né? Fico à disposição se vocês precisarem de conversar mais, contar história. E história a gente tem bastante, né? História tem bastante. Tem bastante. E fico à disposição. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade e Acessem o site, sigam o professor Ademar nas redes sociais também. Você vai aprender bastante, com certeza. muito obrigado. É isso. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Até a próxima.